Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias para mais um vídeo e hoje eu vou contar a história da Guerra dos 100 Anos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Blade-Storm Nightmare. Essa é a versão para o PlayStation 4 e é um jogo que tem como tema também a Guerra dos 100 Anos. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto nós vamos para o que interessa, que é a história dessa Guerra dos 100 anos. Bom, apesar de ter esse nome, a guerra durou um pouquinho mais até do que 100 anos. E hoje eu tenho que contar também um pouco da história da Joana d'Arc, porque ela fez parte e está inserida na Guerra dos 100 Anos também. Então eu vou dar uma pincelada sobre a história de Joana d'Arc e no final do vídeo eu deixo aí dicas de filmes e livros que você pode ler para se aprofundar nessa história. Esse é então, bora lá. Bom, ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos, um dos maiores conflitos de toda a história, né? E um dos maiores da Idade Média. E envolveu as duas principais potências europeias, a França e a Inglaterra. Ou seja, as rivais, uma das maiores rivais de todos os tempos. A guerra durou um pouquinho mais de 100 anos. Ela começou em 1337 e ela terminou em 1453. A guerra não foi um confronto interrupto, é claro, ela teve várias guerras divididas. Eu vou falar um pouquinho sobre esses conflitos que teve, mas ela teve uma série de disputas, né, em várias batalhas divididas de anos diferentes, né, de datas diferentes, e eu vou falar um pouquinho depois sobre cada uma delas. A Guerra dos 100 Anos ela atravessou várias eras, né, e ela superou o fim da Idade Média também e o começo do período moderno. A luta ela colaborou também para a formação dos estados modernos europeus e também a queda do feudalismo. E o episódio sintetiza também em vários aspectos o caráter, né, transitório do período, né, de um período para o outro, e o cenário de um mundo feudal em decomposição, mas que predominava ainda naquela época e que gradualmente caminhava para uma nova realidade que foi marcada pelo crescimento do comércio, da economia urbana e da riqueza também do mercado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos. O conflito ele deriva de um conjunto de desacordos que ocorreu entre Inglaterra, né, e França. E também sobre alguns desacordos nas casas monárquicas, né, desses dois países. Pois desde a conquista do trono inglês por Guilherme, o Duque de Normandia, em 1066, e a coroa inglesa e o reino normandio estavam interligados. E essa união ela iria no futuro trazer uma confusão entre reis e terras sucessoras. Todos sabem que a relação, né, entre França e Inglaterra sempre foi tensa, né? E os reis ingleses que sucederam, eles estavam obrigados a fazer votos de lealdade e vassalagem aos reis franceses. E as províncias, tanto de um lado como de outro, elas agiram sempre isoladamente, mas sem tentar escapar ao poder da administração real, ou seja, de muito poder mesmo. E não existia na França um sentimento nacional ou uma união de classes suficiente forte, né, para sustentar apenas uma lealdade comum a que todos conhecem, a coroa. E essa lealdade tinha ampla autoridade sobre suas terras, os controles e duques tomavam partido em conflitos sem realizar qualquer consulta também à coroa. Bom, a morte do monarca francês Carlos IV em 1328, que não tinha herdeiros, mas tinha aí uma mulher grávida, a rainha estava grávida. Ele criou imediatamente o problema da regência e da sucessão do trono. Então haviam aí dois candidatos ao trono. Um deles era o rei inglês Eduardo III, que era sobrinho de Carlos IV, porém por linhagem feminina. E o parente mais próximo por linhagem masculina era Felipe de Valois, que era da casa da monarquia francesa. E em uma assembleia entre os vassalos do reino, foi convocada para escolher o regente até o nascimento do filho ou filha de Carlos IV. E a rainha deu à luz a uma menina, e logo depois Filipe de Valois ele foi coroado ao rei da França, sob o nome de Felipe VI da Casa de Valois. E Eduardo III ele protestou contra isso, mas ele acabou também ao fim por prestar homenagem também para o rei.
E esse entendimento e o fim das disputas foi muito breve, foi muito rápido. E a tensão entre a coroa francesa e a inglesa, elas aumentaram mais ainda. E Felipe VI, ele possuía alguns parentes nas cortes do reino de Nápoles e no reino da Hungria cristã. E além de aliados no Império Romano, ele também era apoiado pelo papado de Avignon. E além disso, a França da época era muito forte, era muito rica e também era muito populosa. Para vocês terem noção, nessa época a França tinha cerca de 12 milhões de habitantes. O país ele teve a sorte também de contar com uma competente linhagem de reis, né? E eles conseguiam promover também um período de paz e segurança e permitiu isso aí o desenvolvimento nessa terra do comércio, da agricultura e também ao mesmo tempo eles atenuaram as obrigações da servidão. Mas foi aí nesse período, né, de confiança que Felipe VI ele acabou tomando algumas medidas radicais que abriram o caminho para a guerra entre a França e a Inglaterra. No condado de Flandres, a região que fornecia lã para a indústria têxtil-flamenga, né, os rebeldes burgueses favoráveis aos ingleses eles se rebelaram e as forças reais de Felipe eles neutralizaram os rebeldes e os vassalos franceses tomaram as terras inglesas na região. O fato do rei francês ignorar esses abusos dos seus vassalos em territórios ingleses deixou Eduardo III sem opções, além dele ter que recorrer à guerra. Mas os conflitos com a Escócia mais uma vez impediram que as tropas inglesas fossem levadas ao continente. Bom, a guerra finalmente estourou quando Felipe VI declarou seu apoio a Davi II da Escócia, o que significava uma enorme afronta para Eduardo III. E em resposta ao rei inglês, ele levantou novamente a sua pretensão ao trono francês em 1336. As forças de ambos os lados, né, tanto da França quanto da Inglaterra, elas estavam desequilibradas, porque os franceses eles estavam em maioria e Eduardo III contava, porém, com um reino mais coeso e estratégias militares das mais avançadas. Então, um lado tinha muito número, o outro lado tinha estratégia militar e avançada. Só que as constantes guerras entre os ingleses e os escoceses elas acabaram por aprimorar as táticas militares dos ingleses e deu destaque para o uso do arco e flecha. E os franceses, por outro lado, eles faziam uso de uma cavalaria feudal que era, na época, já tecnologicamente bem ultrapassada. Mas mesmo assim, a ideia de tomar os castelos e os senhorios no continente de assalto era bem improvável também. Então Eduardo ele resolveu criar uma linha de aliados ao longo da fronteira do reino francês. E o primeiro passo foi incitar uma revolução no condado de Flandres. E ele declarou aí um embargo econômico da lã. E isso resultou no exílio do conde Luís II. E o governante local e a ascensão de um influente burguês ligado à indústria têxtil, Jaime van Attervelde de Gand, de 1337. E apesar do sucesso em Flandres, as outras companhias elas se mostraram falhas e os franceses resistiram bem aos avanços inimigos sem a necessidade de tomar a ofensiva. E com isso, Eduardo ele perdeu a confiança dos aliados e conquistou e voltou para a Inglaterra como derrotado. Já em 1340, os exércitos franceses eles organizaram toda a sua armada marítima rumo à região de Sluis, no rebelde condado de Flandres, mas eles foram surpreendidos pela armada inglesa, no que gerou aí a primeira grande batalha da Guerra dos 100 Anos. A armada francesa ela foi liquidada pela frota inglesa, o que acabou com qualquer chance de Felipe VI de invadir a Inglaterra. E foi a primeira grande vitória de Eduardo III na Guerra dos 100 Anos. Um problema de sucessão também dentro dos seus territórios impediu que o rei inglês avançasse e ao retomar o confronto principal, Eduardo III não contava mais com seu representante em Flandres, Van Attervelde. Então ele foi assassinado por uma facção flamenga pró-Felipe. Van Attervelde foi assassinado e como resposta um exército comandado pelo seu primo Henrique, que seria o futuro Lancaster, ele foi enviado contra Flandres. E ele foi perseguido pelos franceses e seu exército de aliados. E as forças inglesas guiadas por Henrique, elas ganharam os reforços de Eduardo III e Godofredo de Harcourt, da Normandia. Então, eles aplicando uma devastadora derrota aos franceses em Grasse em julho de 1346. E Eduardo III ele prosseguiu, né, aí com a sua estratégia, ele continuou cercando os castelos da região
com o propósito de se apoderar de todo o norte da França. E foi por volta de 1347 que o enfraquecido exército francês não mais oferecia resistência e o norte francês foi tomado pelos ingleses. Bom, só que teve uma coisa aí na guerra que devastou milhares de pessoas e acabou dando um pouquinho de trégua aí para a guerra, né? Que foi a peste. Quem já escutou falar aí da peste negra? Foi nesse momento que o resultado das condições precárias da higiene e da alta população de ratos, né, que são os maiores veículos de doença, fez toda a diferença aí para a entrada da peste. E ela acabou por frear os avanços de Eduardo III, né, e a guerra sofreu uma pausa forçada. E Filipe VI ele morreu em 1350 e João II, que era filho de Filipe, assumiu o trono. E o rei inglês ele retomou a guerra na França e enviou seu filho, que foi o príncipe de Gales, Eduardo, o Príncipe Negro. E em 1355 ele foi enviado para devastar as terras centrais da França. E as forças de João encontraram as do Príncipe Negro em Poitiers, onde sofreram novamente uma esmagadora derrota. E João II foi capturado e levado para a Inglaterra. Eu não vou falar muito mais aprofundadamente sobre a peste negra, mas você encontra aí muitos artigos na internet falando sobre essa devastadora peste aí que dizimou milhares de famílias. E também é tema aí de vários filmes, né, de histórias, seriados e etc. Bom, a França ela ficou dividida, né? Com o reino francês enfraquecido, se dividiu então a França entre norte e sul. E alguns bandos de ingleses e gascões, eles dispersos pelo território, eles formaram grupos que devastaram as terras. E os camponeses eram os que mais sofriam com a ação dos soldados desocupados e das companhias livres, porque eles não receberam a devida proteção dos seus senhores, além de eles serem submetidos, claros, aos pesados impostos. E os impostos eram um sinal inequívoco de desmantelamento do sistema feudal dentro da França. O poder foi entregue a um regente, o Delfim Carlos, que se recusou a conceder a tutela da França a Carlos de Navarra e organizou também aí tropas para lutar em Paris. E a revolta interna dos camponeses contra os seus omissos senhores acabou por alterar o cenário do conflito e Delfim ele conseguiu retomar o poder. Mas foi em 1359 que Eduardo III lançou a nova ofensiva para a tomada do trono, mas ele perdeu muitos homens no cerco a Paris, e foi em 1360 que foi negociado um acordo de paz preliminar, onde o rei inglês ficou com várias terras do norte da França em troca da liberdade do rei João II. Porém, um neto, né, de João, que permaneceu como refém, ele fugiu e, para garantir o tratado, o rei francês se viu forçado pela honra a retomar para o cativeiro, e ali ele acabou por morrer em 1364. E após um relativo período de paz, Delfim Carlos, como Carlos V, reorganizou o exército e os planos de reconquistas, e foi em 1377 que Eduardo III veio a falecer junto com seu filho, e foi levado aí ao trono o inglês Ricardo II, de apenas 10 anos de idade. Carlos V ele morreu em 1380, o que esfriou o conflito da guerra novamente. E na França ascendeu o trono o Carlos VI. E na Inglaterra, Ricardo II, né? Que ao atingir a maioridade, ele combateu as revoltas camponesas e a oposição da nobreza, que foi liderada por Henrique de Lancaster, que tomou o trono em 1399. E as forças inglesas elas retomaram sem dificuldades o norte da França, que eram recém-reconquistados pelos franceses durante o reinado de Carlos V. E foi em 1422 que ambos os reis morreram, e a coroa da Inglaterra e do norte da França foi herdada por Henrique VI. E ainda esse era recém-nascido e deixou seu trono sob regência, enquanto o filho de Carlos VI, o Delfim, retirou-se para governar em Bourges, nos poucos territórios do sul que ele dominava. Falar um pouco de Joana d'Arc. Joana d'Arc ela surgiu nesse período, né? Ela foi uma personagem de extrema relevância para a formação da identificação nacional francesa. Ela apareceu provavelmente em Dom Remy, a 6 de janeiro de 1412, e ela era uma simples pastora, uma menina do povo, e desde a infância ela tinha aí visões, escutava vozes, o que
anunciava a ela a vontade divina de se libertar a França do domínio inglês. E essas vozes diziam para ela que ela devia lutar, né, e libertar a França do domínio inglês. Joana d'Arc, ela não lutava por um senhor ou também por um feudo, mas ela lutava por todo o povo e um único rei. E sob seu comando os exércitos franceses venceram importantes batalhas. E em 1430 ela foi capturada pelos ingleses e queimada como herética na fogueira no ano seguinte. E o seu martírio tornou-se a inspiração ao povo francês para reconquistar as terras do norte. Ela é aí tida como uma heroína para a França. E existem vários artigos aí que contam sobre a vida de Joana d'Arc mais detalhadamente. Dizem que quando ela foi pega e presa, ela confessou que ela não escutava as vozes, que tudo aquilo era uma loucura, só que alguns tempos depois ela voltou atrás. É óbvio, ela estava sentindo medo, né? Quem com 19 anos de idade, prestes a ser jogada numa fogueira, não teria medo. Mas os feitos de Joana d'Arc ficaram muito conhecidos aí, né? Inclusive, numa das batalhas, ela tomou uma flechada e essa flechada fez um enorme ferimento nela e isso não a afetou. Ela voltou a lutar e foi vitoriosa na batalha. E muitos associam aí essa flechada como um milagre que aconteceu na vida dela, não levando ela à morte e fazendo com que ela fosse ainda vencedora. Bom, o desfecho da guerra foi em que em 1450 a coroa francesa tomou a Normandia e em 1453 venceu a Batalha de Castilho e tomou o último castelo inglês e confirmou assim a soberania de todo o território por Carlos VII. E a Guerra dos 100 Anos acabou por gerar um sentimento nacional na França, além de uma reformulação nas táticas de guerra, como a utilização da pólvora no campo de batalha e também de lançamentos de projéteis. Vamos falar um pouco aí das principais batalhas que aconteceram na Guerra dos 100 Anos, né? A gente teve a Batalha de Crécy de 1346, a gente teve a Batalha de Calais, que foi em 1347, tivemos a Batalha de Poitiers de 1356, tivemos a Batalha de Azincourt de 1415, a Batalha de Orleans em 1429, a Batalha de Gargeal em 1429, tivemos a Batalha de Bataille, que foi em 1429, a Batalha de Fumigny em 1450 e por último a Batalha de Castillon, que foi em 1453. Bom, hoje eu vou indicar apenas um filme aí, mas que na minha opinião é o melhor filme que conta aí sobre a história de Joana d'Arc e muito sobre a Guerra dos 100 Anos também. Esse filme é o filme Joana d'Arc de Luc Besson, com a Mila Jovovich. Você aí que vê Resident Evil sabe quem é Mila, né, que é a protagonista aí de todos os Resident Evil, e ela tá bem novinha aí nesse filme. E o filme conta também com a participação de Dustin Hoffman, que é outro grande ator, né? E é um filme muito interessante, é um filme de 1999, é um pouco antigo, mas vale muito a pena você ver esse filme. É um filme que tem 2 horas e pouquinho aí, então tem bastante história. É óbvio que existem outros filmes aí de Joana d'Arc também, né? Tem a Joana d'Arc de Lili Sobieski, já é um filme mais antigo aí, né? Bem mais antigo. A gente também tem outro filme que se chama Joana d'Arc também, que é um filme bem mais antigo, mas que também, se você quiser ver esses filmes aí mais antigos, é interessante também. Cada diretor conta a história de um ponto de vista diferente, né? É óbvio que a gente não deve levar em consideração as histórias contadas pelos filmes, pois na verdade aí é um diretor que estuda sobre a história e às vezes não tem tanto conhecimento assim e deixa escapar vários fatos ou acaba criando aí muitos mitos, né? Muitas coisas aí em cima do filme, o que não condizem com a história real. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Fui.
Dark, porque ela fez parte e está inserida na Guerra dos 100 Anos também. Então eu vou dar uma pincelada sobre a história de Joana d'Arc e no final do vídeo eu deixo aí dicas de filmes e livros que você pode ler para se aprofundar nessa história. Esse é então, bora lá. Bom, ficou conhecido como a Guerra dos 100 Anos, um dos maiores conflitos de toda a história, né? E um dos maiores da Idade Média, e envolveu as duas principais potências europeias, a França e a Inglaterra, ou seja, as rivais, uma das maiores rivais de todos os tempos. A guerra durou um pouquinho mais de 100 anos, ela começou em 1337 e ela terminou em 1453. A guerra não foi um confronto interrupto, é claro, ela teve várias guerras divididas. Eu vou falar um pouquinho sobre esses conflitos que teve, mas ela teve uma série de disputas, né, em várias batalhas divididas de anos diferentes, né, de datas diferentes, e eu vou falar um pouquinho depois sobre cada uma delas. A Guerra dos 100 Anos ela atravessou várias eras, né, e ela superou o fim da Idade Média também e o começo do período moderno. A luta ela colaborou também para a formação dos estados modernos europeus e também a queda do feudalismo. E o episódio sintetiza também em vários aspectos o caráter, né, transitório do período, né, de um período para o outro, e o cenário de um mundo feudal em decomposição, mas que predominava ainda naquela época e que gradualmente caminhava para uma nova realidade que foi marcada pelo crescimento do comércio, da economia urbana e da riqueza também do mercado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos. O conflito ele deriva de um conjunto de desacordos que ocorreu entre Inglaterra, né, e França. E também sobre alguns desacordos nas casas monárquicas, né, desses dois países. Pois desde a conquista do trono inglês por Guilherme, o Duque de Normandia, em 1066, e a coroa inglesa e o reino normandio estavam interligados. E essa união ela iria no futuro trazer uma confusão entre reis e terras sucessoras. Todos sabem que a relação, né, entre França e Inglaterra sempre foi tensa, né? E os reis ingleses que sucederam, eles estavam obrigados a fazer votos de lealdade e vassalagem aos reis franceses. E as províncias, tanto de um lado como de outro, elas agiram sempre isoladamente, mas sem tentar escapar ao poder da administração real, ou seja, de muito poder. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias para mais um vídeo, e hoje eu vou contar a história da Guerra dos 100 Anos. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Bladestorm Nightmare. Essa é a versão para o PlayStation 4 e é um jogo que tem como tema também a Guerra dos 100 Anos. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto nós vamos para o que interessa, que é a história dessa Guerra dos 100 Anos. Bom, apesar de ter esse nome, a guerra durou um pouquinho mais até do que 100 anos. E hoje eu tenho que contar também um pouco da história da Joana